Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast. Tô eu aqui com a roupa de Vi, com uma convidada super especial que foi conectada pela Ivani. Beijo, Ivani! E hoje eu tenho o imenso prazer de estar aqui com a Raquel. Raquel é uma representante ao vivo e em cores dos consultores e revendedores da venda direta e vai falar um pouquinho da vida como ela é. Então seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo convite tão carinhoso, assim. É um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. Amém! Então, exatamente, para começar esse bate-papo e engajar a nossa audiência, que são empresários, empreendedores que querem saber mais sobre a venda direta, querem pensar nos seus negócios, conectando os clientes por um novo canal, mais um canal. Então, Raquel, conta um pouquinho da sua jornada, sua história até chegar aqui e daqui a gente continua nosso futebol, tá bom? Tá bom. Então, eu tô há 34 anos na venda direta, comecei com 15 anos. E era ali para complementar, para ter um dinheirinho, uma renda, né? E aí eu comecei a perceber que era um bom negócio, muito melhor do que muitos investimentos ali, do que uma poupança, do que uma aplicação. Então, você compra um produto, de repente ganha outro de brinde, 100% de lucro ali. Falei, opa, né? Comecei a ver que o negócio era bom. Então, comecei a vender com meus 15 anos. Tá? E o negócio foi crescendo, e aí eu reinvestia o lucro nos negócios, né? E chegou uma hora que eu estava com estoque maior e comecei a recrutar pessoas revendedoras para me ajudar a vender e escoar mais rapidamente aqueles produtos, né? E aí eu comecei a gostar dessa brincadeira aí e foi pra frente, cada vez mais revendedoras me ajudando, até que eu falei, poxa, e se eu deixar também em lojas físicas? Talvez uma loja de cosméticos, uma farmácia. Então, aquele estoque eu montava kits inventivos e fazia deixava todo prontinho e deixava em consignação nos comércios, até pet shop tinha os produtos numa época. E em paralelo eu fui estudando, fiz arquitetura, me formei, trabalhei como arquiteta, em paralelo à venda direta. E chegou um momento que tinha muitos pontos físicos com produtos meus, muitas revendedoras. E aí eu comecei a ganhar calotes. Muitos calotes, muita gente deixava de me pagar. E eu falei, opa, preciso resolver isso daqui. E aí eu recolhi os produtos das lojas e montei a minha própria loja. Isso eu já tinha 10 anos de formada e trabalhava como arquiteta por 10 anos, sempre como autônoma. E tinha a venda direta em paralelo. Pois bem, abri a loja, continuei trabalhando como arquiteta e com a loja. E a loja começou a crescer. Só que daí eu só trabalhava de madrugada como arquiteta, nos horários que dava, na própria loja. E eu falei, gente, eu preciso organizar isso, né? E aí eu acabei optando por ficar só com a loja, que inicialmente era só Natura. Eu trabalhei muito tempo só com a Natura, né? Então, eu acho que, assim, diferente do que todo mundo pensa, que a venda direta é uma falta de opção, você ficou desempregado e por isso foi para a venda direta. Não, ela pode ser uma opção, né? Isso eu acho, assim, muito importante. Enquanto ela for uma falta de opção, nunca você vai crescer. Nossa, né? Você falando isso já veio um monte de coisa na minha cabeça, porque é muito do que eu vivi também, sim, né? Sim. Então vamos, puxando dois pontos aí. O primeiro, que eu também comecei com um aspecto relevante, que é a composição de renda. Não era a atividade principal, né? Sim. E a gente tem muitas pessoas que pensam na venda direta, naquela pessoa que, eu quero ter uma rendinha extra, né? Para o empresário que pensa em ter o seu negócio na venda direta, pode ser sim que encontre pessoas que queiram ter a renda extra e tenham pessoas que queiram a atividade como uma renda principal. Então eu mesma comecei como renda extra para pagar minha faculdade de arquitetura, outro ponto interessante. Também fui para arquitetura, mas interessante porque na época eu também fazia estágio em agência de propaganda e depois fui fazer até a segunda faculdade de propaganda e marketing. E a venda direta permite essa entrada para ter uma renda extra,
conhecer e depois, com o teu empenho e desempenho, isso pode virar atividade profissional, que é o que você fez, né? Exatamente. E aí, outro interessante ponto. No passado, eu também vivi isso, a gente era monomarca. Era muito comum. Exato. Né? Tem até a sensação de infidelidade. Exato, tinha isso. Né? Tinha muito isso. Se você vender 2 marcas, nossa, que infiel que você é. Exatamente. Eu vou falar até um ponto feio que eu passei. Quando eu era promotora de vendas e gerente de vendas, a gente brincava, se eu abrir sua bolsa e achar um batom da concorrência, tudo acabado mesmo. Entre nós. Era muito assim, é engraçado, né? A gente achava, não vou trair essa marca, vou ficar... E não tem que ter isso, né? Porque você tem que ter o que o cliente quer. Perfeito. E o cliente, ele não usa só uma marca. O cliente, ele não é fiel a uma marca. E ele pode gostar de um item, de uma marca. Vamos falar, por exemplo, de perfumaria, cosméticos, semijoias, porque a gente tem um mercado super amplo. Ele pode gostar de um delineador de uma marca, um shampoo de outra marca, um desodorante colônia de outra marca e uma semijoia de outra marca. E é o que acontece, né? E tá tudo bem. Exato. Então, assim, a gente não tem que pensar no que a gente quer. Gosto dessa marca, eu não gosto daquela marca. Não, mas o cliente gosta. Então, você tem que ter opções para apresentar ao cliente. Isso. E outra coisa que você falou que eu acho também bem relevante, tem até uma pesquisa que a BVD, nossa parceira, comprova, e a pesquisa da CVA, que é especialista nesse tipo de segmento, fala que hoje o mercado, a consultora, a revendedora, ela vende em média 3 marcas. Essa é a média, exatamente por essa condição de olhar a atividade dela como uma forma de empreender. E em sendo uma forma de empreender, o que o cliente vai pedir para ela. Exatamente. Então, ela passa a orquestrar, a ter um portfólio de produtos que ela sabe que tem conexão com o cliente. É isso. E nesse caminho, hoje, como é que você atua? Como é que são? Então, agora vamos mergulhar na Raquel de hoje. Como é que você atua? Como é que você selecionou essas marcas com que você atua? E como é que você vislumbra crescimento? Pois é, eu trabalhava então apenas com a Natura. Há 17 anos que eu tenho a loja, que é a Tarram Cosméticos. E nos 3 primeiros anos da loja era apenas Natura. Eu tinha um colega que era o Guilherme Pólvora, tem um amigão meu. Que já esteve aqui no DiretaCast. Sim. Temos um episódio com o Guilherme Pólvora. Pode acessar no nosso canal, no podcast do Spotify e do YouTube. Ele é maravilhoso e é meu ídolo, assim, meu inspirador. E ele falava pra mim, Raquel, você só vende Natura? Não, você é burra. Entra pra Avon. Avon dá carro, dá prêmios. Não pode ficar na mão de uma marca só. E aí eu, bem assim, muito fiel à marca, aquela coisa, né, antes, assim. E eu falava, não, mas se eu vender outra marca, eu vou deixar de vender a Natura. Pra mim, eu tinha um carinho tão grande pela Natura. E não, eu não vou deixar de vender, eu vou acrescentar, né? Eu acho que ninguém deixa de comprar aqui para comprar ali. Ela compra lá na Natura, compra o perfume da Natura, a maquiagem da Avon e o shampoo da Eudora, um exemplo, né? Então eu demorei um pouquinho para entrar para Avon, eu entrei através do Pólvora, que tanto me incentivou, e por questões de premiação mesmo. Eu falei, poxa vida, que bacana. Acho que lá eu vou conseguir conquistar muitas coisas, muitos prêmios. Então, vamos lá. E entrei para Avon justamente no 3º ano de loja, e eu falei, gostei. E aí, assim, eu peguei gosto e comecei a entrar para as outras marcas. Boticário, Jequiti, Mary Kay, importados. Aí eu fui entrando com várias marcas, né? E assim, os clientes amaram, né? E eu vi que o faturamento aumentou muito e não diminuiu. Porque eu imaginava, não, ela vai deixar de comprar o perfume da Natura para comprar o da Boticário. E não vai aumentar o faturamento, eu vou ter mais trabalho, vou ter que investir mais em outras marcas, porque eu trabalho com produtos à pronta entrega e com descontos agressivos, né? E não, só aumentou. Os clientes amaram. Porque se eu trabalhar com uma marca só, ficar restrita em uma marca, ele vai comprar de outra pessoa que ele consegue ter tudo em um lugar só.
né? E tinha um mito de canibalizar, né? Canibalizar. Eu lembro desse termo, tal vai canibalizar outro, que significava que um ia prejudicar a venda do outro. E o que a gente vê hoje, até olhando uma situação de mercado, a compra por indicação, por conveniência e por proximidade, ela é muito mais efetiva. Então você pode trabalhar com mais marcas e ter a indicação, porque você vai cada vez mais tendo proximidade, conhecimento com o seu cliente. Afinal de contas, venda direta é venda por relacionamento. Se relacionar com o cliente, você vai entendendo um pouquinho as características, o que chama a atenção dele, e aí você tem um portfólio bacana, né? Exato, e você vende mais, porque o cliente vai pegar um perfume ali da Boticário, vai comprar, ver que tem outras marcas. Eu também uso a base da Mary Kay. E aí só agrega, né? Eu acho que só soma. E a gente tem muitas opções para o cliente. E o cliente, ele confia em você, né? E a gente acaba criando um vínculo, uma amizade com o cliente. As minhas meninas lá na loja, elas são ótimas, elas têm uma memória. Então, às vezes o cliente chega, eu preciso de uma base, mas esqueci um número que eu uso, um nome. E elas lembram, eu fico impressionada. Elas falam, você levou da última vez a base tal, um número tal. E assim, o cliente adora isso, né? De você lembrar do que ele usa, do que ele gosta. E isso cria uma facilidade para você saber ali o histórico do cliente e conseguir oferecer coisas que ele vai gostar ou que ele precisa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E tem um aspecto que hoje a gente, com tanta inteligência artificial, tanta facilidade do mundo digital, a gente é bombardeado por informações. Dentro desse olhar, a venda humanizada, onde você lembra de mim e lembra qual eu comprei da última vez, faz muito sentido. E o que eu acho que também tem uma forma muito interessante de lidar é: você tem o cliente, que é aquele primeiro entrante que conheceu você de alguma forma, ou pelo mundo digital, ou presencial, indicação e tudo mais. E tem aquele cliente que passa a ser recorrente de uma forma que você já consegue alertar quando tá acabando algo dele, né? Exato. E aí eu queria puxar uma conversa que eu acho bastante importante, que há um preconceito no mercado que um revendedor, um consultor, ele é um sacoleiro, né? Ele atende bem, mas aquilo que o cliente já sabe. Então, tem um preconceito sobre isso. E o que eu gosto de abordar é a profissionalização, que cada vez mais a gente se profissionaliza em atuar. No caso, há 17 anos, com a venda direta, você se profissionaliza de tal forma que você começa a ter histórico do cliente, você começa a ter um WhatsApp até com etiquetas, se você tem o business, você começa a classificar, inclusive, os clientes de maior potencial. E você começa a ter até personalização e profissionalização na tua entrega para eles. Conta um pouquinho como é que você, então, segmenta. Lembrando, é lógico que tem toda a venda humanizada, mas como é que você faz hoje para segmentar os clientes que atuam, que compram de você, os mais recorrentes, aquele que chegou uma novidade, você já, pensa nele? Pois é, a gente tem, assim, clientes que são apaixonados por perfumaria. Então, assim, que eles estão sempre esperando uma novidade, né? Um lançamento, seja de qual marca for. Então, ali, chegou o lançamento, então vamos avisar determinado cliente. Então, a gente tem o WhatsApp deles, a gente tem contato e assim, a gente tem também o histórico de cada um, né? Para saber e conseguir indicar, para conseguir ter essa manutençãozinha. Mas as meninas, elas são muito boas de cabeça, assim. Eu não tenho essa memória de saber o que o cliente comprou e tudo mais. Elas são, assim, nossa, especialistas. Mas a gente tem um controlezinho, sim, e aí isso facilita, né? Então, a fulana gosta de perfumaria. Chegou, vamos lembrar de avisá-la, de mandar uma mala direta, alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante também. Não só esperar a hora que ele quer comprar,
né? Porque de repente ele não tá pensando em comprar, mas apareceu uma novidade, alguma coisa, e aí ele antecipa, dá um pulinho lá para conhecer alguma novidade, né? E não só esperar o cliente chegar até você. Eu acho que isso é importante também. E eu adoro isso, porque muita gente imagina que atender bem é da porta para dentro. Eu tenho um espaço físico, eu tenho uma loja do varejo, eu tenho o que for. Aí, quando o cliente entra, eu encanto. É lindo, mas você fica numa restrição que você pode até ficar asfixiado e não conquistar novos clientes. Exato. E aí, o que você está me falando, essa manutenção, esse estímulo, né? É super importante. E muita consultora que nos assiste no DiretaCast também pensa nisso. Como é que você constrói uma régua de relacionamentos planejada para não deixar um cliente sem contato, sem saber sobre novidade, sem ação de estímulo, que aí ele pode ser levado por outra pessoa, outra marca, outra revendedora, outro canal de vendas. E aí você perde vendas, né? E uma outra coisa também bacana, as revistas das marcas duram em média 3 semanas. Então a gente manda pro WhatsApp, mudou a revista, mudaram as promoções, a gente manda, envia via WhatsApp para ele saber ali dos lançamentos, promoções e ficar ali antenado, né? No que tem na loja, no que chegou, nas novidades. Ou lembrar, poxa vida, acho que tá acabando algum produto meu aqui que eu preciso repor, fazer uma reposição. Então eu acho importante você sempre ser lembrada ali, né? Agora você tocou num aspecto, voltando até um pouquinho pro assunto do... Você se cadastrou numa marca pensando até em recompensas, em premiações, em reconhecimentos. E essa é uma marca super registrada na venda direta. Para quem já ouviu falar os 3 R's da venda direta, né? Um deles é a recompensa, que é a comissão, o valor de desconto que um revendedor tem. O outro é o reconhecimento, é você ter um destaque porque você ganhou uma campanha. Eu adoro lembrar, eu ganhei várias campanhas. Então, quando eu lembrava, eu sou de São Bernardo e eu estava em Paris sendo premiada, né? Esse reconhecimento em Paris, eu falava, nossa, uma menina de São Bernardo aqui em Paris. Uma vez eu ganhei uma premiação, um reconhecimento, fui pra África do Sul. Que delícia! E eu falava assim, gente, minha mãe, eu tô na África do Sul sendo reconhecida. Então, pensando nesses 3 R's, né, a recompensa, que é o desconto, o comissionamento, que a gente nem fala que é comissionamento, a gente fala que é um desconto sobre um valor de sugestão. O reconhecimento, que então são essas campanhas, esses incentivos. E o outro R é o relacionamento, que a gente já fala. Mas esse de reconhecimento, como é que isso movimenta? Porque você tem reconhecimentos de emoção, de memória, como eu comentei, de viajar e tudo mais. Mas você também tem reconhecimentos muito potentes de prêmios, de dinheiro, de sorteios, de carros. E isso chama atenção, não chama? Muito, muito. Eu acho que eu entrei pra Avon justamente pela questão de premiação. Então, assim, a gente tem que ter um foco, tem que ter objetivos. Existia na Avon um catálogo de prêmios que no final do ano você resgatava. Então, assim, desde a pequena revendedora à grande revendedora. Então, você poderia resgatar desde um conjunto de panelas até um carro top, né? Dependendo do quanto você fez ali. E isso era muito bacana porque todos tinham essa chance, né? Então, era muito democrático, né? Então, o que eu fazia? Eu recortava o prêmio que eu queria ali. Minha meta, colava no escritório ali, deixava coladinho e dia a dia, ali, quer dizer, mês a mês, dia a dia, ia olhando como que tá aqui para alcançar. Tô no caminho? Esse mês deu pelo que eu tô, pelas minhas contas aqui. Então, assim, isso é muito motivador. Muito, assim, muito motivador. Então, eu conquistei prêmios que eu, como arquiteta, nunca teria conquistado. Nossa, isso é muito forte, né? Exato. E eu achei que fosse demorar muito. Quando eu entrei pra Avon, já no primeiro ano, já conquistei prêmios muito bons, viagens. Então, assim, eu viajava, acho que
3 vezes por ano, eram viagens nacionais, já ganhei viagens internacionais também. Então, assim, eu adoro viajar. Então, para mim, os prêmios eram motivadores, né? Você trabalhar com motivação é muito bom, é muito gostoso. E pensando em oportunidade, como a gente até comentou no começo, tem muita gente que entra para compor renda, muitos revendedores se cadastram para compor a sua renda e tá tudo certo. Mas aí você vê essas oportunidades de ter um diferencial até de conquista, né? Você fala assim, nossa, eu trouxe esse bem, esse jogo de panelas para minha casa, ou essa viagem, ou um curso, porque tem muitas empresas até que tem descontos com cursos de inglês e alguns benefícios. E que você, num mundo mais formal, não teria. Jamais, né? Jamais. Eu lembro, até eu gosto de contar meus causos, né? Eu lembro que eu ganhei uma premiação, eu era gerente, e ganhei uma premiação com a minha equipe. E fui para os Estados Unidos nessa premiação em Cocoa Beach, é uma praia, tô eu pagando de gatinha lá. E, de repente, me deu aquele sentimento que eu não ganhei aquela campanha sozinha. Eu ganhei com uma equipe que eu tinha, maravilhosa equipe Dinamarca, em São Bernardo, no ABC Paulista. E aí me deu uma sensação de uma necessidade de compartilhar com a minha equipe. Então eu tava nessa praia, tem até uma foto sobre isso, de chapéu, toda feliz. E eu abaixei e iam para as minhas reuniões aproximadamente 350 consultoras, né? A equipe tinha umas 600 e umas 350 frequentavam a reunião. Então eu abaixei e peguei 350 conchinhas de Cocoa Beach. Que bacana! Quando eu cheguei em São Paulo, comprei caixinhas. Pus em cada uma das caixinhas, na aba da caixinha, um espelho colado e escrito assim: quem é responsável pela premiação do setor Dinamarca é você. Nossa, que ótima ideia. E pus ideia. a conchinha. Porque a gente vai pro terceiro R da venda direta, que é o relacionamento. Eu não ganhei sozinha, eu me relacionava com cada uma das consultoras da minha equipe e compartilhar com elas aqueles minutos de ela falar assim, nossa, ela lá curtindo pensou em mim. E o relacionamento é um combustível fortíssimo da venda direta, né? É isso. Eu acho muito importante o relacionamento, a troca de experiências, porque assim, a gente pode dividir conhecimentos, agregar. Então, o relacionamento eu acho que é uma das maiores ferramentas aí, né, para o sucesso. É muito importante isso, e é né? até um diferencial de dar liberdade para o cliente falar assim, olha, você pode inclusive entrar na minha loja digital, passa o link para ele, você pode vir na minha loja e ter um atendimento. Então, você se relaciona com ele em até mais de um formato. Você tem a loja física, você tem a loja digital, você tem mais de um formato. Mas o importante é, eu te conheço e quero fazer as melhores indicações para você, né? Então, esse R de relacionamento é fortíssimo, né? Exato. Eu tenho até amigas, eu conheci muita gente com a venda direta, parte dos meus amigos mais próximos são da venda direta, e isso eu acho, assim, que nada paga, né? Então, eu tenho uma amiga, a Kel, que é um nome diferente, que ela tá pertinho de mim, ali ela tem uma loja física também, um quarteirão de mim. A gente troca ali experiências, troca produtos, ela não tem, ela manda cliente para mim, eu mando para ela. Então, assim, a gente não se vê como concorrente porque não somos, né? Somos amigas e parceiras, assim. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Nossa, tem muito mais comprador do que revendedor. Então, eu não atrapalho ela não me atrapalha, né? Tem para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que enxergar dessa forma. Isso é relacional mesmo. E o que eu acho super importante, muita consultora entende que tem muita consultora no mercado e isso é ruim porque canibaliza. De novo aquele termo. Mas se eu olhar como formação de comunidade, que hoje cada vez mais a gente fala sobre pertencer a uma comunidade e até se fortalecer, é uma formação de comunidade e que pode trazer crescimento desde que eu saiba atuar entregando algo de valor para a comunidade e recebendo algo de valor da comunidade. Então eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube, Marcela Quiroga Venda Direta,
onde eu compartilho experiências, dicas para as consultoras, como sendo a minha participação na comunidade. Eu ofereço conteúdo de qualidade de quem viveu a venda direta na raiz, né? E também como uma professora, que também sou de negociação e vendas, então eu compartilho, entregando para a comunidade algo de valor, porque depois isso reverbera e traz para a gente crescimento de negócios, crescimento intelectual, crescimento de relação. E aí isso faz um fortalecimento que reflete depois no resultado do faturamento, né? É isso. Eu acho que a gente sempre tem algo a aprender. Eu acho que a gente nunca para ali, a gente nunca sabe tudo, né? Então, sempre tem novidades, tem novos desafios, coisas para serem melhoradas. Eu, por exemplo, acho que tenho muita coisa ainda para fazer, para melhorar, para crescer. Então, eu acho que a gente não pode parar, né? A gente tem sempre que ver aonde melhorar, o que fazer para melhorar, e sempre vai ter. Ouvir o cliente, né? A escuta ativa. Ouvir os colegas. Eu acho importantíssimo. E aí, falando ainda sobre o relacional, que a gente falou, né? Venda direta é relação, mas tem essa relação com o cliente. Agora eu queria falar da relação com as marcas. Então, por exemplo, você falou que esses dias foi o Eduardo Ribeiro, que também já esteve conosco no DiretaCast. O CEO da Jequiti foi à loja. Edu, obrigada por ter estado conosco. E o Edu foi como um CEO da companhia até tua loja, conhecer a tua atividade e ver que inputs ele pode levar para a companhia para melhorar essa relação. Então conta também como é que funciona essa relação com as marcas. Sim, o Edu, ele era da Avon, né? Então, estivemos juntos aí por muito tempo, quando ele era o vice-presidente da Avon, né? Então, a gente já se conhecia e agora ele foi para Jequiti. Mas eu acho que essa proximidade das marcas é muito importante, né? A marca estar perto de você para conseguir atender as suas necessidades, né? Como funciona uma pronta entrega, qual a sua necessidade, o que eu posso fazer para melhorar. Esses dias eu estive com a equipe da Boticário, né? Então, a gente estava aí, conquistei uma viagem e foi um reconhecimento, um jantar super gostoso e o grupo lá esteve junto para essa comemoração, né? Então, essa proximidade, e eles querem saber o que você precisa, o que dá para melhorar, o que falta, o que eles podem fazer. Isso é muito importante, porque enquanto você tiver o distanciamento da marca, você não tem como melhorar o seu negócio. Então, eu acho que as marcas, elas têm que ter um olhar diferente para a revendedora porta a porta, para quem tem a pronta entrega, né? Porque hoje temos muitos canais aí de venda e cada canal tem uma necessidade. Então, a proximidade é fundamental, né? Essencial. E pro empresário que está nos assistindo e pode estar pensando, poxa, eu já tenho um e-commerce, quero acessar o cliente por um novo canal e estou levando em consideração a venda direta, é super bacana isso que a gente está falando, para imaginar que você tem uma ação de selling, né? Você fazer a tua marca chegar até a consultora. Para você vende para ela e acabou a história. Mas não é bem assim. Você abasteceu, fez para ela uma venda, mas você tem que viabilizar a venda dela para o consumidor, que é o sell-out. Então, toda vez, para quem está nos assistindo, que você imaginar que você quer montar um time de vendas e como é que você se relaciona até esta parte do teu negócio, pensa que é super importante construir essa parte da consultora, ouvir, ver as dificuldades, ver os materiais, ver a comunicação para ela também atender a segunda parte, que é o sell-out. Porque senão ela para com a mercadoria, ela não leva a sua marca adiante, ela não constrói o seu branding, né? E aí a gente tem um negócio fadado a ficar pequeno. E aí, quando eu, empresário, penso como é que eu chego a ter relacionamento, os 3 R's, relacionamento, reconhecimento e recompensa, para minha consultora aqui. Mas eu construo o segundo momento, que é ela até o consumidor final, aí o bicho pega, né? E eles
Você percebe que as marcas estão sempre buscando essa proximidade para abastecer você de materiais, de comunicação, insumos e treinamento para você chegar na segunda parte? Não, nem sempre. Eu acho que tem marcas que são bem distantes, outras mais próximas. Então, eu acho que ainda tem um bom caminho ainda. Empresário, ó que oportunidade. Vem ouvir, né? Você sabe que teve um programa há uns anos, quando eu até ainda estava na faculdade, teve um programa da Unilever que ela pegou todos os né? Todos os C-levels, né? E mandou trabalhar na rua. E olhar a dona de casa usando os produtos da Unilever. Um sabão em pó, um amaciante, um detergente. E foi surpreendente, porque um executivo de alto nível, ele pega reports, ele pega relatórios, planilhas, mas sentir a sensibilidade na ponta da mulher usando o sabão em pó, da pessoa usando o detergente e olhando a família, o contexto, como é que funciona esse produto de laboratório, esse produto de Excel, esse produto de relatório no papel, lá na ponta. Então, o empresário tem a oportunidade de ouvir Raquel e tantos outros consultores, Vão né? pra campo. Boa. Tem que ir pra campo para ver ali a realidade, as necessidades, né? A Boticário esteve lá na loja esses dias também. E assim, eu achei muito bacana o pessoal da indústria para conhecer, ver como funciona. É muito importante isso, porque quem tá lá no escritório, na indústria, não tem a ideia de como funciona ali, né? Então, tem que ir para campo. E tem um assunto também bem importante, que é o novo entrante. Às vezes é uma empresa pequena que está entrando para venda direta e começando a formar seu time de vendas, e que ela ainda não é atraente para uma consultora. Então, como é que ela faz a jornada dela acontecer? Para se aproximar de consultoras, ouvir essas consultoras e caminhar com uma pequena marca, mas também com proximidade, e trazendo para essa consultora um portfólio bacana, né? Dando até um exemplo, eu tive um projeto há algum tempinho de uma marca que faz produtos em barra para cabelos. E o produto é incrível, tem um custo de logística muito menor, porque o produto é em barra, então não fica transportando água. Tem uma compatibilidade muito maior com a sustentabilidade, mas como é que ela se aproxima para a marca ser conhecida por revendedoras, ser atraente para essas revendedoras conquistarem novos clientes que estão ligados mais na sustentabilidade, mais num mundo mais ecológico e preservado. E aí, como é que ela faz? De pequena, esse caminhar para se aproximar de uma consultora. Essa é uma, então já fica aí. E a segunda é ao contrário, é uma marca grande, mas que às vezes ela é do varejo. Ela não é da venda direta e está querendo entrar para a venda direta. Então é uma marca conhecida, mais de lojas, de pontos de vendas, e está levando em consideração entrar na venda direta, mas aí na venda direta ela vai ser pequena. Comenta um pouquinho como é que você vê esse caminho. Então, eu acho que uma marca nova tem que ter a capacitação ali da equipe de vendas, né? Tem que ter treinamento constante, nem é um apenas treinamento. Eu acho que elas têm que estar capacitadas para oferecer o produto. E é aquilo, o cliente confia muito na equipe, né? Em quem está ali no balcão ou na consultora que vende de porta a porta. E eles vão perguntar e você vai indicar o que você acha melhor, se você acha bacana ou não. Então, você tendo conhecimento, você vai fazer a sua indicação. Eu acho que a venda tá na mão da equipe. E aí, indo até para um caminho, você é uma cliente nesse momento. Então, você precisa ter uma boa experiência com a marca, né?
Exato. Tanto de capacitação, quanto de boa linguagem de marketing atraente, quanto a experimentação, né? Também amostras são bem importantes, né? Porque às vezes a pessoa não conheço a marca, não sei. Então a amostra é bem importante. Às vezes você faz a propaganda do produto, entrega uma amostrinha para a pessoa conhecer. Mas eu acho que isso de indicação, os clientes levam muito Leva a em sério. consideração. É isso aí. Então, a marca pequena tem que ter essa proximidade, tem que ter esse material disponível até para consultor experimentar e ter a sua compra da marca nova como material para o sellout depois, né? Exato. E essa marca grande que está olhando a venda direta, mas na venda direta ela é pequena. Como é que você enxerga isso? Pois é, aí eu acho que já é mais fácil, né? Porque você não precisa falar muito sobre a marca já se oferece, já tem aquilo, as pessoas já conhecem, né? O que eu faço muito com a equipe de vendas vamos focar na marca X que está com maior premiação, tem melhores descontos, vou conquistar mais viagens, mais prêmios. Então vamos focar nessa marca e aí eu faço um incentivo para a força de vendas, né? A sua mini equipe, né? Exato. Então, assim, elas ficam super motivadas. Eu acho que é muito importante isso. Não só eu ser premiada, né? Porque quem tá ali oferecendo, divulgando, explicando, dando a consultoria, são elas, né? Então, assim, elas ficam 1000 vezes mais felizes, assim, com alguma premiação. E eu acho super merecedor. É aquilo de não é tão gostoso a gente ser reconhecida, mas só nós, né? Porque a Tarran Cosméticos é uma equipe, né? Eu não conquisto sozinha, né? Nós conquistamos ali. Então, eu acho muito importante. Se você tem uma equipe bacana, você tem que valorizar isso, segurar essas meninas, né? Bonificar, premiar, porque elas estão ali tomando conta do seu patrimônio ali, né? Então, eu acho muito importante todo mundo fazer parte de premiações, de conquistas e de tudo mais. Tô olhando até a minha colinha aqui do celular. Você já respondeu a segunda pergunta que eu tinha aqui, quer dizer, a gente já fez várias perguntas, mas eu tinha uma para fazer. Quais são os pontos super importantes para uma revendedora ser uma empreendedora de sucesso? Então, você acabou de dizer, só vê se eu captei direitinho. Você replica o que você recebe das empresas e promove dentro do seu negócio. Sempre. Você tem um negócio, então você promove os 3 R's também, né? Sim. Você se relaciona com a sua equipe, estimula que elas se relacionem com o cliente, você também recompensa elas e você também reconhece. Sim. Então, conta se esses 3 pontos abraçam essa empreendedora, consultora de sucesso, revendedora de sucesso, e se você tem destaque também para mais algum ponto. Não, eu acho que isso faz toda a diferença, né? E eu acho que para a revendedora ser uma empreendedora de sucesso, ela tem que enxergar a venda direta não como um bico. Ela tem que mergulhar de cabeça. Eu acho que isso é primordial, porque enquanto ela olhar para um bico apenas, ela não vai crescer, né? Então, assim, tem muitos pontos, mas o financeiro saudável, isso é importantíssimo e eu acho que muita gente peca nisso, né? As pessoas que são descontroladas ali com o que entra, com o que sai, você pode levar a loja à falência, e sim, em 1 minuto, né? Então, você tem que estar por dentro daquilo, porque o giro é alto. Mas você tem que saber
que aquele valor que entrou não é seu, é para ali, para as faturas e tudo mais. Então, essa eu acho que é a parte mais difícil, né? Onde muita gente erra, se enrola, acaba pagando faturas em atraso, e são faturas muito altas, né? E vira até uma bola de neve. Exatamente. Vi vários casos de consultoras assim. E juros altíssimos, né? Altíssimos os juros. Então, assim, você tem que saber o que entra e o que sai, né? O seu financeiro tem que estar saudável. Então, entram muitas coisas ali, você tem que ter um programa, você tem que se programar com essa parte. Então, entra um pouco de tecnologia ali para você se organizar, ou planilhas, essa parte tem que estar saudável. Boa. Né? E eu acho que também compras corretas. Eu acho que tão importante quanto a venda é a compra. Boa. Né? Porque, não, eu quero só vender. Não, você tem que também saber comprar. Então, eu vou comprar 100 itens de um produto. Tá, mas eu vou comprar para um mês, para um ano, para 6 meses, para uma semana. Esse produto entra na promoção uma vez ao ano. Então, eu vou fazer um estoque para um ano. Então, isso é muito importante, porque de repente você faz compras erradas, você também leva o seu negócio ali à falência. Boa. Então, são vários pontos ali que você tem que estar de olho para o seu negócio continuar saudável. Você reinvestir o lucro nos negócios também é muito importante, porque senão você não cresce, né? Isso tanto reinveste o seu lucro nos negócios, premiação que você recebeu, de repente, vende e reinveste, né? Então, você tem que saber quanto reinvestir ali, quanto você tirar para você, né? Quanto de reserva ter para uma emergência, para uma pandemia, né? Então, são vários pontos ali que você tem que estar de olho. O sucesso não vem fácil, não tem almoço de graça, né? Não. E tem uma parte que eu acho bem relevante. Você passa a aprender diariamente. Não é só aprender sobre produto, sobre uma marca. Você passa a buscar realmente aprendizado sobre empreendedorismo, né? Eu faço um trabalho, até sou voluntária na Rede Mulher Empreendedora. Tem muito conteúdo interessante no mercado sobre empreendedorismo. Então, o que é o meu negócio? Bom, eu vou ser uma consultora empreendedora, eu preciso de 3 alicerces. Um é o alicerce financeiro, o outro é o alicerce do conhecimento e o outro alicerce é o de prospecção. Por exemplo, estou ilustrando. Perfeito. Peguei isso e vou me aperfeiçoar em cada um deles, porque eu não posso deixar os pratinhos caírem, né? É aquele joguinho dos pratinhos chineses. E aí, olhando para isso, não pode parar de aprender. Hoje em dia a gente fala tanto do life learning, do aprendizado constante. Não pode parar de aprender. Então, é estar constante com as marcas, aprender sobre os produtos, sobre as oportunidades, mas aprender sobre o seu negócio. Você passa a ser um guarda-chuva. Opa, até baguncei aqui. Você passa a ser uma dona de um guarda-chuva, de um portfólio de produtos, e isso tem que chegar no consumidor da melhor forma possível, mas também saudável com a sua finança, Perfeito. Saudável com o seu propósito, seu propósito, né? Perfeito, é isso. Então tem muita coisa aí, muito trabalho a ser feito, né, Raquel? Muito, muito. E quando eu falo também, eu falei sobre premiação, de você traçar uma meta, um objetivo, colocar lá na parede e batalhar para aquilo. Mas também tem que ser coisas reais, né? Quer dizer, não vamos ali colocar uma meta impossível, um prêmio impossível e você acabar com o seu negócio ali, né? Então, tem que ser dentro do seu possível. Você traça metas, consigo aumentar 10%, 15%, 20%, ok. Tem que ser saudável, Boa. né? Porque senão... E as dicas práticas, né, que eu procuro sempre compartilhar, tão acessíveis, trocando com outras consultoras, então vale a pena. A comunidade está próxima, aprender com os sucessos e com os erros de outros consultores, de outras marcas. Então, uma dica, por exemplo, liste quem são os seus 10 principais clientes. Tenha isso claro, porque eles são a sua curva A de clientes. Quais são os seus 10 principais produtos de vendas? É sua curva A de produtos. Quais são os dias do mês que você melhor vende? É a sua curva A de datas. Então, você começa a olhar para o teu negócio e fala assim, bom,
tem oportunidades de eu aprender, de eu explorar melhor o que eu aprendi e colocar na prática no dia a dia, né? Tem coisa boa. E a última pergunta que eu acho aqui, dá vontade de falar mais, mas cada vez mais eu vejo que um empresário pode aprender com uma consultora pode aprender sobre mercado e sobre cliente, e a gente fazer cada vez mais o canal da venda direta ser uma opção viável, né? Então a terceira pergunta aqui é: o que um empresário não pode deixar de fazer para ser atraente, para ser parte do seu portfólio, para fazer parte da sua loja ou de tantas outras consultoras? Então, 3 recados para o empresário que está nos assistindo e falando o que não posso deixar de fazer. Bom, eu acho que você tendo o seu negócio, você não pode deixar de, principalmente, seus clientes em primeiro lugar, treinamento de equipe, né? Olhar para o seu negócio sempre. Eu me sinto uma amadora mesmo tendo 34 anos de venda direta. Eu acho que eu tenho muito a aprender, muito a melhorar, muito a investir no negócio. Então, por todos os lados, você tem sempre a crescer. Seja com a equipe de vendas, melhorar, mais treinamento, com as marcas, sempre tentar ficar mais próximo. Eu acho que muita coisa pode ser feita, mas principalmente você não ficar estagnado, né? Sempre olhar para o seu negócio em todas as camadas dele, né? Porque sempre vai ter alguma coisa para melhorar. E bora construir uma comunidade que se retroalimenta de bons negócios, de bons aprendizados e fugir dos insucessos, né? Exatamente. E até aproveitando, falando sobre isso, esse conhecimento que eu, ao longo dos tempos, fui adquirindo, eu transferi para um e-book, Domine a Arte da Venda Direta, onde eu compartilho algumas estratégias e algumas táticas para você que é empresário poder conhecer mais sobre esse canal da venda direta e ter a sua empresa também acessando clientes usando esse formato, esse modelo de negócio, qual mais é aderente ao seu negócio. Então, aproveita, o QR Code está aqui na gravação, domine a arte da venda direta, e estou pronta para a gente continuar esse assunto, falar mais sobre venda direta e trazer boas oportunidades para os empresários, para os consultores e para os consumidores. Então, é um prazer trazer esse assunto para o DiretaCast. Raquel, estamos chegando no fim. Queria que você deixasse, então, agora, aqui falando para o seu público, quais são os contatos da Tarran Cosméticos, como é que pode achar a Raquel e até outras consultoras, como é que a gente pode construir uma boa comunidade, trocando boas figurinhas. Então, deixa seus contatos. Fala lá para quem quiser acessar, Tarran Cosméticos, TARRAN de navio. Ficamos na Lapa, pronta entrega, descontos agressivos. Então, vocês podem ir lá, dar um pulinho, conhecer, na 12 de outubro, 235, sala 25. Boa! E posso contar com você e você pode contar comigo pra gente continuar as conversas, então, de sucesso. Pode ser? Muito obrigada, claro. Foi um prazer aqui. A conversa foi muito gostoso. Obrigada. E eu conto com vocês no próximo episódio do DiretaCast pra gente continuar a democratizar informação e trazer opções pra você, pra sua empresa e pro seu negócio. Combinado? Obrigada, Raquel. Obrigada. Beijo, gente.